professores, né? Os seus trabalhos de orientação, né, junto aos seus alunos, a criação dos seus grupos de pesquisa, assim por diante, né? Então, aí o que eu observei? Nós temos atualmente, agora são, se eu não me engano, são 18 programas de pós-graduação em ciência da informação, né? E essas linhas de pesquisa, depende, alguns programas têm 2 linhas de pesquisa, tem programas com 3 linhas de pesquisa, tem programa com 1 linha de pesquisa. Então, o número de linhas de pesquisa ele vai variar, tá? Não é correspondente ao número de programas, né? E as palavras que eu destaco, elas aparecem na denominação dessas linhas de pesquisa, tá? Mas elas se repetem também. Então, não tem uma conta certa, não estou falando de estatística, não estou falando de nada de soma nem nada. Estou simplesmente trazendo, né, uma aproximação aí dessas denominações com os grupos de pesquisa. Então, o que eu observei? O grupo, o GT2, de Organização e Representação do Conhecimento, e não é porque é a minha área de pesquisa, mas é um fato, né? Ele é o que está, vamos dizer, mais presente na denominação das linhas de pesquisa desses programas, né? Então, as palavras organização, representação, preservação, que são temas que estão inseridos como temas de pesquisa dentro desse grupo, aparecem em 17 linhas de pesquisa, né? Bom, o segundo grupo que tem uma concentração maior na sua denominação é o GT4, né, que é dedicado à gestão da informação e do conhecimento. Então, a gente tem lá, a palavra gestão aparece em 9 nomes de linhas, né? E a palavra uso, que a parte de uso de informação também está nesse GT, aparece 4 vezes. E a gente vê que gestão e organização da informação realmente são áreas muito centrais, né? São áreas muito nucleares da ciência da informação, né? E o GT3, que é dedicado à mediação, circulação e apropriação da informação, ele aparece nas palavras mediação, apropriação e circulação em 11 linhas de pesquisa. E eu devo dizer assim, essa questão da mediação, ela surge mais recentemente, né? Organização e gestão praticamente quase que nasce junto com a ciência da informação, né? A questão da mediação, até esse termo, ele surge mais recentemente. Então, eu acho que assim, já tem uma força muito grande e eu acho que já aparece aí também essa caracterização e essa preocupação da ciência da informação com a aproximação com as ciências sociais, né? Essa preocupação da mediação, da apropriação da informação. Bom, depois nós temos aí o GT5, que é dedicado à política e economia da informação. Aí as palavras que, né, eu captei nas linhas de pesquisa. E o GT7, produção e comunicação da informação, que aparece a palavra produção, a palavra comunicação em 7 linhas. O que eu acho interessante em relação a essa parte da comunicação? A parte da comunicação, ela sempre foi muito forte na ciência da informação, né? Porque ela também praticamente nasce junto, né? Os estudos bibliométricos, né? As leis bibliométricas, a compreensão do fenômeno da comunicação científica, da comunicação da informação, nasceram junto com a ciência da informação. E sempre foi uma área muito forte no Brasil. É muito prematuro e, assim, fazer uma afirmação como essa, mas juntando um pouco com a experiência, né? E a gente participa do ENACIB, o ENACIB, Encontro Nacional de Pesquisa, né, da nossa área, as várias edições a gente começa a perceber realmente que existe um grupo forte, mas que outros aspectos da ciência da informação têm ganhado mais força ultimamente no país, né? O que é bastante benéfico, né? Que a gente tem espaço de pesquisa aí para todos, evidentemente. E o GT10, Informação e Memória, também faz parte de programas mais recentes, né, que surgiram depois também. A gente percebeu a palavra memória em 5 linhas de pesquisa, que eu também achei assim, muito positivo, né, essa preocupação com a questão da memória, do patrimônio, né? E eu acho que isso também é uma coisa que está fazendo muito parte dessa construção da ciência da informação brasileira, né? E a informação e tecnologia, a palavra tecnologia aparece em 4 denominações de linhas, né? Então, vocês veem que é também uma aproximação forte no início, na formação da própria ciência da informação, a questão da tecnologia, né?
Mas a gente, ultimamente, isso não está tão presente, vamos dizer assim, não está tão forte na denominação das linhas como a gente imaginava há algum tempo atrás, né? Pode passar, por favor. Bom, e aí nós temos 4 GTs, onde a gente não observa, aliás, os 2 primeiros, né? O GT1 e o GT6, a questão da epistemologia, dos estudos históricos, não aparece praticamente nenhuma linha de pesquisa. A preocupação com informação, né, a parte profissional, a parte de formação na área também não. Inclusive o programa da onde eu sou, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tinha uma linha de pesquisa que era voltada para essa parte de formação profissional, e essa linha foi desativada. Mas são assim, eu acredito também, eles são temas mais horizontais, né? Eles são temas que permeiam todos os outros, né? A questão da epistemologia vai estar presente na questão da comunicação, da organização, né? A questão da formação também vai estar presente. Então, ela vai se fazer... A questão da formação também vai permear todas as temáticas que estão contempladas nas outras linhas, né? Museu, Patrimônio e Informação, eu também não coloquei, porque nós temos programas de pós-graduação na área de museologia. E esse GT, ele é todo voltado para a área de museologia, né? E a área de museologia eu não trouxe aqui nas análises que eu vou mostrar para vocês. Então, também não... As linhas de pesquisa, quer dizer, existe um grupo forte de pesquisa no Brasil, em 2 programas de pós-graduação em museologia, né? Inclusive um com doutorado já, mas eles não estão contemplados nessa análise que eu fiz. E o GT de Informação e Saúde, que ao contrário dos 2 primeiros, ele é bastante verticalizado, né? Ele é uma junção, vamos dizer assim, inclusive Virgínia, acho que se atua bastante nessa interface, né, com o pessoal da saúde, né? É um GT que houve já uma massa crítica suficiente, né, de pesquisadores, né, que se dedicam às questões específicas da informação em saúde e resolveram, então, propor a criação desse GT da associação. Tá? Bom, então, aí a gente deu um panorama geral das temáticas e, a partir de agora, eu vou falar alguns dados, né, que... Você pode voltar só um pouquinho? Esses dados são retirados desta publicação do CGE, né, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos da área de inovação, de ciência, tecnologia e inovação. É uma encomenda da CAPES, né, para o CGE, produção desses estudos. E eu trago aqui rapidinho um panorama, vamos dar uma olhada rápida. Isso aqui é o retrato, né, da distribuição dos programas de mestrado por região no Brasil em 1996. Então, se você olhar para esse retrato, obviamente a gente está vendo aqui a região sudeste, né, com um número enorme de cursos, e as outras regiões com uma contribuição muito pequena de cursos de mestrado no Brasil nessa época. A mesma fotografia tirada em 2014, se você passar, pode voltar rapidinho? Agora volta de novo? Olha lá. Você já vê que deu uma mudada, né? Não preciso nem falar os números, mas você já observa o quê? Que a região sudeste, ela dá uma reduzida, vamos dizer assim, na proporção, tá? Ela não deixa de crescer nem diminui, do ponto de vista da proporção do número total de cursos. Mas há uma extensão das outras regiões em relação a 1996. Né? Esses dados desse estudo foram coletados nesse período, tá? De 96 a 2014. A gente não tem um retrato, provavelmente no próximo ano, quando terminar a quadrienal, etc., né, surjam outros estudos mais recentes. O que a gente observa? Aí já dentro da mesma linha, né, o que mostra aqui o crescimento percentual do número de programas de mestrado por região. A região sudeste, ela não cresce tanto quanto as demais regiões, né? E a região norte com maior crescimento, centro-oeste, seguido depois de nordeste e sul, que praticamente cresceram na mesma proporção. Tá? Isso não significa, pode dar uma falsa impressão de que a região norte está com um número maior de cursos, não é isso. Nós estamos falando em taxa de crescimento, quer dizer, a taxa de crescimento foi bem maior, né? Mas o número de programas ainda é bem menor. Né? Enquanto no estado na região sudeste, já falou logo o estado de São Paulo, região sudeste, nós temos mais de 1000 programas, né? Ali na região norte, se não me engano, não chega nem... Pode voltar ao anterior?
181 programas, né? Enquanto na região sudeste nós temos 1.600 e qualquer coisa, né? Então ainda existe uma desproporção, mas do ponto de vista da taxa de crescimento, a gente já vê aí o indicativo numa direção, né, diferente. Aí, o número e percentagem de programas de doutorado por região no Brasil. E aí, se vocês lembrarem da figura do mestrado, vocês vão ver que a bolinha que está azul está bem maior aqui do que estava lá no mestrado, no retrato de 1996, né? E as outras regiões com uma contribuição muito pequena de programas de pós-graduação que ofertam curso de doutorado. No retrato de 2014, também temos uma fotografia um pouco diferente, né, com uma diminuição da taxa de crescimento da região sudeste e um aumento da taxa de crescimento das demais regiões, né. Nessa figura também fica bastante claro. Em relação à figura do mestrado, o que a gente observa? Que não tem aquela desproporção tão grande do crescimento nas regiões. Elas crescem praticamente, né, numa mesma proporção, né? Sendo que um crescimento um pouco menor na região sul e um crescimento bem menor na região sudeste. Isso aí não é, vamos dizer assim, não é à toa. Quem acompanha as políticas de pós-graduação nacionais da CAPES, né, existe já uma sinalização já de algum tempo, né, do incentivo ao desenvolvimento da pós-graduação nessas regiões menos favorecidas do ponto de vista da oferta, né, da pós-graduação. Aí um outro retrato também muito rápido, que mostra a taxa de mestres por 1.000 habitantes na faixa etária de 24 a 65 anos, por unidade da federação no Brasil no ano de 2010. 2010 que foi o último censo, né, do IBGE. Então, eles cruzaram dados da CAPES e do IBGE para produzir esse retrato também, né? E quanto mais escuro o verde, maior concentração de mestres nesse caso, né? Então, de cara, Brasília, ali no centrinho do Brasil, está bombando, né? Aquele verdão escuro que está lá é uma altíssima taxa de doutores numa concentração para 1.000 habitantes, né? Depois nós temos o Rio de Janeiro, que seria o segundo, né, o estado com o maior número de doutores. São Paulo, a região sul, né, bem contemplada. E lá, aqui, né, no Nordeste, a gente tem ali o estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba, concentrando aí o maior número de mestres por habitante. Aí o que a gente vê, o que tiver mais clarinho ali na figura são as regiões onde a gente tem menor número de mestres ainda no Brasil, por habitante. E a figura do número de doutores também, na mesma direção da que nós acabamos de mostrar para mestrado, para mestres, né? Não muda muito o retrato, de novo ali o centro-oeste com Brasília, Rio de Janeiro. O que a gente vê, um aumento do número de doutores ali no estado de São Paulo, né? E uma coloração mais clara, também mais presente em vários estados, né, do Brasil, tá? E aqui no Nordeste também ainda uma concentração ali entre Rio Grande do Norte e Paraíba, né? Então, pode passar. Aqui nem precisa vocês se preocuparem em olhar. Aqui é uma taxa de empregabilidade, vamos dizer assim, dos mestres e doutores. E quem vocês acham que está lá naquele final, aquela linha mais extensa ali, do ponto de vista de oferta de trabalho para mestres e doutores? Obviamente é o estado de São Paulo, né, gente? Não tem nem... Todos os estados do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são essas linhas mais compridas aí, é onde tem uma concentração maior, né, de absorção de mestres e doutores no mercado de trabalho, tá? Então, esses são retratos assim, que eu acho muito interessantes, né, porque eles mostram de uma forma muito clara para a gente as desproporções, né, e os desafios que a gente tem aí pela frente, né? Eu acho que eles dão uma ideia muito clara aí das políticas, né, para onde que elas têm que caminhar. Aqui é uma outra, também que eu acho que dá um retrato muito interessante, é de quem é que está absorvendo esses mestres e doutores, né? Na figura em vermelho, a gente tem ali os doutores. Quem mais emprega doutores, numa proporção muito alta, a administração pública federal, obviamente, que são as universidades públicas federais, né?
Então, aquela pontinha vermelha lá em cima, ó, subiu demais, né? Onde está a maior proporção de doutores empregados. Depois, administração pública estadual, que certamente são as universidades estaduais, né? E aí temos uma boa absorção aqui de entidades sem fins lucrativos para doutores, né? E para mestres, continua tendo uma proporção grande lá na administração pública federal, mas não tão grande como o doutorado. E interessante observar que as entidades empresariais privadas, né, têm uma absorção maior de mestres do que doutores, né? Isso é um dado bastante interessante também. Aqui, um dado que interessa muito aos 10 jovens que estão aí já, né, vislumbrando o seu futuro, né, título de mestre, é a remuneração mensal de mestres, né, no Brasil, por natureza jurídica do empregador, ou seja, quem paga mais, né, gente? Quem paga mais são as empresas estatais, né? Um salário aí de 14, chega até a quase 15 mil reais um salário de mestre. A administração pública federal, 12 mil e alguma coisa, e aí vai, né? Os salários, uma média de salário aí de 9 mil, quase 10 mil reais para mestre. A gente quer saber aonde, né? Mas são dados que estão aí coletados, né? E de doutores, pode passar? De doutores já sobe, obviamente, né? Um salário, continua tendo maior salário em entidades empresariais estatais, lá o salário beirando os 20 mil reais, né? E a média de salário no Brasil para doutores é aquela que está lá em cima, R$ 13.861, tá? E a administração pública federal ali como segundo maior salário também. Então, isso é para servir de estímulo, né? Para que mais pessoas se motivem, né? Não só pela questão do dinheiro, tá, gente? Mas isso também faz parte e é importante. Bom, então esse é um panorama geral, alguns dados que eu pincelei, tá, desse estudo do CGE. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a oferta da pós-graduação em Ciência da Informação no Brasil. Nós temos 2 cursos, nota 6, apenas 2 no Brasil, foram avaliados dessa maneira na última avaliação que ocorreu em 2013, né? Referente a 2010, 2011 e 2012. A avaliação que está ocorrendo neste momento é uma avaliação quadrienal, porque a avaliação passou de 3 para 4 anos, né? E ela vai contemplar os anos 2013, 2014, 15 e 16. Então, nós estamos no último ano de avaliação. Obviamente, o programa de vocês não vai ser avaliado nessa quadrienal, né? Porque ele está começando agora, tá? E os 2 programas nota 6, um da Federal de Minas Gerais e o outro da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, que foi exatamente com quem vocês fizeram o Dinter, e muitos de vocês tiveram essa honra aí de ter o diploma de um curso nota 6. Bom, aí são os demais cursos, né, da área de Ciência da Informação. O que eu destaquei ali em amarelo são os cursos que foram criados exatamente nesse período de 2013 para cá, que foram os que, né, já estavam na gestão da qual eu faço parte, né, da CAPES. Então, a gente teve um curso novo daqui, eu não estou nem conseguindo enxergar, mas é o Federal de São Carlos, um curso acadêmico, e a Federal do Ceará, né, o de vocês em funcionamento já, os 2 acadêmicos, né? Aqui, vocês conseguem ver, mas ali são uma coluna para mestrados, a outra coluna para doutorado e a outra coluna para os mestrados profissionais, tá? Isso aí pode passar bem rapidinho, aqui são todos os programas, destacando que nós temos, além dos programas em Ciência da Informação, nós temos 2 mestrados profissionais em biblioteconomia. Você vai voltar só uma para mim. E aqui são os outros cursos novos, sendo que 3 são profissionais e um deles é o da Universidade Federal do Cariri, também que eu tive, né, o privilégio e a honra de ir lá conhecer e participar também no ano passado, né, da abertura do curso de mestrado profissional lá. Tá? Bom, então, qual é o retrato da nossa pós-graduação em Ciência da Informação hoje, 2016? Nós temos 18 programas em Ciência da Informação, 2 em Biblioteconomia.
Então, um total de 20 programas. 10 programas desses 20, 10 estão no Sudeste, 6 no Nordeste, 3 na região Sul e 1 na região Centro-Oeste. Não temos nenhuma oferta na região Norte. Doutorado, desses 20 programas, 10 ofertam curso de doutorado, 6 estão no Sudeste, 2 aqui no Nordeste, 1 no Sul e 1 no Centro-Oeste, novamente o Norte sem nenhuma oferta. Dos 20 programas, 15 são mestrados acadêmicos, 6 são mestrados profissionais. É interessante notar também as denominações dos cursos de mestrado profissionais. Ali tem algum erro de conta, mas enfim. Eles não são denominados programas de mestrado em ciência da informação, são em gestão da informação, memória, né, e os de biblioteconomia. Não tem nenhum mestrado profissional denominado mestrado em ciência da informação. 3 deles estão na região Sudeste, 2 no Nordeste, 1 no Sul, né, dos profissionais, sabe? E o Norte continua sem oferta. Bom, então esse é o panorama que a gente tem. Agora, também peguei alguns dados interessantes do estudo lá do CGE, referente à área de ciência da informação. Primeiro aí, nós, em termos de número de programas de mestrado, vai ter uma diferença em relação a 2016, e a gente já vê também um crescimento em 2016, porque em 2014 a gente tinha 14 programas só, né? E a gente ocupa a posição número 61 no ranking de áreas do conhecimento dentro da CAPES, do ponto de vista do número de cursos, né, de mestrado, tá? E aquele percentual de 0,39%, se eu estou enxergando bem, ele é a contribuição da nossa área ao número total de cursos, né, de pós-graduação na CAPES. Aqui, na oferta de cursos de doutorado, dentro da ciência da informação, em 2014 nós tínhamos 9 programas e correspondia a 0,46% da oferta total de pós-graduação no Brasil. E tanto no mestrado quanto no doutorado a gente teve um crescimento, né, de 96 a 2014, um crescimento bastante grande, que ali está mais de 100%, se eu não me engano. Aqui o número de títulos de mestrado concedidos no Brasil, no ano de 2014. Então, nós, ali em amarelinho, nós em 2014 formamos 205 mestres em ciência da informação no Brasil. E isso corresponde a 0 e alguma coisa também da oferta total. E um crescimento também significativo aí em relação a 1996. O número de doutores também, o crescimento, né, na formação de doutores, em ciência da informação lá na posição 59, tá? Com 54 doutores formados em 2014. E ali o crescimento, que eu acho que esse dado, inclusive, não sei se está certo, porque eu não sou muito boa em matemática, mas de mais de 5.000% de crescimento em relação a 1996. Queria fazer uma observação também. O número de programas, ele não é sempre crescente, tá, gente? Porque tem programa que às vezes abre e não consegue se sustentar, não consegue se manter uma nota mínima, que é a nota 3, né? Na avaliação da CAPES, e aí ele tem obrigatoriamente que ser descontinuado. Quais são os critérios de avaliação para as notas? Eu posso falar disso no finalzinho? Pode passar. Bom, aqui um dado também específico de mestres, né? A empregabilidade dos nossos mestres, dos mestres formados nos programas de pós-graduação em ciência da informação. E aí nós estamos lá em cima, posição 50, no ranking total lá da CAPES, né? Então a gente tem uma taxa de empregabilidade muito boa para mestre, tá, gente? Que ali, se eu não me engano, alguém está enxergando, mas tem algo em 60% e 50%, né? Lá na última... 68% de crescimento em relação a 1996. E para doutorado, aqui, nós estamos ali na posição 4, tá, gente? E uma taxa de empregabilidade, assim, altíssima, tá? Para doutor, né? Então, mais de 70%, eu acho, se eu não me engano. Bom, aqui o valor da remuneração, o que eu achei interessante? Primeiro que eu estou pegando o dado específico da nossa área. A ciência da informação está ali, num valor, né, de remuneração em 2009
para mestre de 10 mil e alguma coisa. 2014 houve uma queda para 9 mil e alguma coisa, né? Então a gente teve um decréscimo aí na remuneração de mestre, de 2009 para 2014. E em relação ao doutorado, a gente teve um crescimento. Ciência da informação está lá no finalzinho aqui da lista, de 13 mil para 15 mil reais, um crescimento aí de 2014. Aliás, o dado aí é de 2009 a 2014, tá? Porque a série histórica de coleta desse dado começa em 2009. A gente não tem dado anterior sobre a remuneração específica da área. Bom, dado esse panorama geral, né, são assim, brevíssimas reflexões aqui. Primeiro, em relação à primeira pergunta, sobre a ciência da informação em si, que desafios a gente... Quer dizer, uma reflexão minha. Primeiro, a gente teve um avanço muito grande no fortalecimento da nossa base epistemológica como ciência social. Acho que isso está se consolidando, ou praticamente já se consolidou, né, na própria literatura da área. O que eu acho que temos como desafio seria o reflexo disso, do ponto de vista do como fazer, né, nas nossas práticas. Eu acho que isso a gente ainda está construindo. Então, acho que a gente tem ainda um caminho aí a avançar. A gente tem como um retrato aí da área, né, que os temas mais consolidados realmente são organização e gestão da informação, que já são tradicionais na área, estão constantemente, né, dentro da ANSIB e nos próprios programas de pós-graduação. Essa menor presença da comunicação, a mediação se fortalecendo, né? E eu acho que como desafio a gente tem para a pesquisa brasileira, né, como é que a gente se mantém do ponto de vista da pesquisa, né, nessas áreas nucleares, e ao mesmo tempo a gente abre espaço para essas novas temáticas, né? Então a gente tem que manter essas conquistas nas temáticas fortes, mas também abrir espaço para temáticas mais contemporâneas, né, que evidentemente vão surgir. Eu vejo também como uma certa preocupação a necessidade de uma intersecção maior das linhas de pesquisa dentro dos programas e dentro da própria ANSIB. Eu acho que a gente vive muito um mundo assim, de ilhas, né? Eu acho que precisa ter uma interação maior, né? Eu acho que a gente fala de organização, fala de gestão, fala de mediação, isso não são mundos separados, porque o próprio fenômeno, né, da informação é um fenômeno complexo, exige esses múltiplos olhares, né? Eu acho que a gente precisa ter um investimento maior nisso. E eu acho também que a gente tem às vezes a gente tem uma coisa de procurar muito o modelo de outros países, mas eu acho que a gente tem que procurar uma ciência da informação com a nossa cara mesmo. E eu acho que nós temos assim, uma característica, exatamente por ela ser uma ciência social, a gente tem uma característica que é muito do contexto brasileiro, das nossas especificidades, né? Das nossas idiosincrasias, né? Da nossa multipluralidade, né? E eu acho que isso tem que estar contemplado, né, nas nossas reflexões e nas nossas práticas dentro da ciência da informação, né? E eu acho que isso a área ainda precisa amadurecer. Ainda estamos, eu acho que, muito presos a modelos, né, que vêm de outros países, que muitas vezes, né, a gente tem que aplicar ao contexto brasileiro. Eu acho que a gente tem ainda assim, uma contribuição muito forte a dar no contexto da informação no Brasil. Tá? E uma reflexão sobre a pós-graduação. Então, a gente, né, já teve um crescimento em relação ao retrato de 2014 para 2016, com 4 programas novos na região Sudeste, 3 programas na região Nordeste. 2 desses programas são aqui no Ceará. Eu acho que isso tem que ser um motivo de muito orgulho para vocês, né? Não temos nenhum programa na região Norte. E uma outra observação, né? A gente vê já um reflexo também das políticas da CAPES, né? Porque a CAPES incentivou muito, quem acompanha, né, o trabalho político lá dentro da CAPES, apoiou muito os mestrados profissionais nessa última gestão, né? O professor Abílio, principalmente, era um grande defensor, né, do mestrado profissional. E eu acho que isso aí a gente está vendo os reflexos, né? Houve um crescimento maior, né, da oferta de programas de mestrado profissionais. Isso aí é uma preocupação, né? Vocês observaram que o crescimento, quando eu mostrei o panorama geral da pós-graduação,
As regiões de menos oferta, elas tiveram um crescimento maior. Isso não aconteceu com a nossa área. A região sudeste continua tendo um crescimento maior na nossa área, do ponto de vista da oferta da pós-graduação. Então, eu acho que isso aí a gente tem que estar atento, né? Todo ano tem abertura de... A CAPES abre o edital para proposta de novos cursos. Semana que vem eu estou em Brasília julgando os cursos que estão... quer dizer, as universidades que estão propondo a abertura de novos cursos, né? E eu acredito que a gente vai ter... já ouvi falar que nós temos cursos aí sendo propostos lá da região norte. E eu espero que esses cursos venham com uma proposta boa que possam ser aprovados, né? Bom, e aí os desafios, né? É a gente cuidar da qualidade dos atuais programas. Eu acho que assim, nós temos 2 programas nota 6, ou seja, a gente quer que esses programas se fortaleçam como nota 6, que talvez outros programas nota 5 possam também, né, ser melhor qualificados. E eu acho que a gente tem que manter um equilíbrio entre essa evolução e o crescimento, né? Então, olhar um pouco para a necessidade também de consolidação desses novos programas. Isso tem que ser um trabalho